Muito bem, falando sobre a massoterapia como uma profissão, né, tive uma grande experiência ao lado da massoterapia há mais de 20 anos, desde a minha formação, desde antes da minha formação de fisioterapeuta, depois a partir da minha graduação em biomedicina e também especialização em quiropraxia e também traumatortopedia pelo Conselho Federal. Posso dizer que a massoterapia acompanhou toda a minha trajetória. Profissionais de massoterapia, estudantes de massoterapia acompanharam toda a minha trajetória. Mas antes mesmo de ingressar na carreira de curso superior, conheci a massoterapia como formado, capacitado em auxiliar de fisiatria. Nas últimas turmas que surgiram de auxiliar de fisiatria, então tive a oportunidade de conhecer então a massoterapia, foi minha primeira aproximação dentro da área da saúde e interagindo então com pacientes no setor de fisiatria, então possibilitei o conhecimento da técnica de massoterapia muito mais focado na área de reabilitação. Então, a massoterapia é uma profissão da área da saúde que forma em todo mundo, né, um massagista ou um massoterapeuta, e ela tem um grande potencial para atender necessidades clínicas e também necessidades holísticas, né, visando aspectos gerais, né, de demandas do ser humano, né, considerando todas as demandas que o ser humano tem, no sentido de que a saúde não é somente um estado de ausência de doença. Então, a massoterapia ela atua em vários sistemas: sistema nervoso, né, no sistema circulatório, no sistema linfático. A massoterapia promove um efeito muito significativo de alteração na circulação sanguínea. Então, esse efeito, né, na circulação sanguínea, ele tem prerrogativas, vantagens essas que podem auxiliar no controle da dor, na liberação de substâncias inflamatórias locais, com efeito varredura, e também na promoção de bem-estar ao indivíduo. Tá? Também com um efeito que pode ser benéfico em quadros inflamatórios crônicos, né? E também pode também ter uma ação interessante em pacientes com disfunções estéticas. A massoterapia, então, ela tem um efeito na circulação sanguínea, ela pode ajudar também nos pacientes que têm problemas respiratórios, né, para que o paciente possa respirar de uma forma mais apropriada, quando está com a musculatura muito cansada, quando tem uma disfunção respiratória. Então, eu já observei, inclusive, vantagens, né, melhoras na qualidade de vida de pacientes em internato hospitalar, com doença pulmonar obstrutiva crônica, com enfisema, que puderam receber a massoterapia e que o efeito da massoterapia contribuiu muito para o trabalho de reabilitação dos indivíduos que estavam também fazendo a fisioterapia. Fisioterapia extra-respiratória. Então, a insuficiência respiratória, né, é, um grande problema nos pacientes crônicos, né, com doença pulmonar obstrutiva crônica, e esses pacientes que apresentam um grau avançado de enfisema, de bronquite crônica, apresentam sempre hiperatividade da musculatura, né? E eles, muitas vezes no ambulatório onde eu acompanhei o exercício da massoterapia, tiveram uma grande melhora na sua qualidade de vida e um resultado muito melhor na aceitação, né, do corpo, né, no caso, menor impacto, né, menor estresse ali para as técnicas de fisioterapia respiratória e também reabilitação pulmonar, programas de reabilitação pulmonar. Então, a massoterapia ela auxilia em vários sistemas. Né? Então, ela vai atuar no sistema nervoso, ela contribui no controle do estresse, da ansiedade, e com isso, indiretamente, pode melhorar a qualidade do sono, pode ajudar a liberar substâncias benéficas para o corpo, enfim, né? Melhora.
é uma estratégia de autocuidado e, por isso, melhora a autoestima, né? Tem um impacto em aspectos psicológicos dessa forma, né? Através da autoestima, e também na liberação de estados emocionais, onde a pessoa acaba, então, tendo um estímulo que ele pode liberar, digamos, né, sentimentos, né, mais facilmente, né? Enfim, o relaxamento é um fim terapêutico em si, né? E a massoterapia é uma das formas de promover o relaxamento, a liberação de tensões, não só físicas, mas também emocionais. Sem sombra nenhuma, né, de dúvida, podemos considerar que a massoterapia é uma terapia do toque, onde encontramos muitas vezes na prática clínica pessoas com distúrbios de afetividade, com alterações na propriocepção, onde a intenção do toque, né, a intenção do toque do terapeuta é muito importante, né, porque favorecem a recepção do paciente, favorecem então a autoestima do paciente, onde se cria, se desenvolve uma atmosfera que é benéfica, de cuidado, onde o paciente é acolhido de certa forma e favorece então a melhora da autoestima, né? Melhora da qualidade de vida, inclusive em pacientes muitas vezes idosos ou em situações terminais. Não deixamos de falar sobre distúrbios de somatização corporal, pessoas que têm algum problema relacionado, digamos, à aceitação física, né? Pessoas que têm alguns problemas psicológicos, até mesmo psiquiátricos, que também podem se beneficiar da terapia do toque, que é a massoterapia. Quando a gente fala em massoterapia, a gente precisa, né, situar, né, num contexto histórico. Então, a massoterapia ela tem registros, né, na história, ao longo da história, em várias civilizações. No entanto, nós devemos considerar que a massagem, da mesma forma que a acupuntura, muito provavelmente a massagem é ainda mais antiga do que a acupuntura. Podemos dizer então que existe estimativa de que a massagem ela seja mais antiga que a própria acupuntura, sendo uma estratégia de tratamento pré-histórica. Um dos livros, né, na antiguidade que relatam já tratamentos de massagem são os livros da medicina chinesa. Nós devemos citar, né, principalmente o Tratado de Medicina do Imperador Amarelo, alguns dos tomos, mas também a massoterapia aparece na cultura indiana também muito fortemente, sabendo que a massagem não só surgiu no Oriente, mas também em todos os cantos do nosso planeta, na África, na América, assim que houve a civilização ameríndia, e ela esteve presente em todos os contextos, em todas as civilizações. Um dos primeiros registros foi no Tratado de Medicina Amarelo, como a gente já falou, o Tratado de Medicina do Imperador Amarelo registrou várias formas de tratamento baseados no taoísmo, na medicina chinesa, não só a massoterapia, como também a acupuntura, né, a medicina tradicional chinesa envolvendo fitoterapia, envolvendo gua sha, outras técnicas e outros procedimentos dentro da medicina chinesa. A massagem estava presente e dentro da massoterapia chinesa nós temos o Tuiná, né? O Tuiná, que é na realidade um conjunto de técnicas manuais que dentro do Tuiná nós vamos ter a massagem, né? Não somente a massagem, mas outros recursos também. Tá? Mas, predominantemente, os terapeutas mais antigos na China que faziam massagem eram praticantes de Tuiná. Temos também, né, na medicina Ayurveda, né, aí tem as figuras dos indianos, né, principalmente dos hindus, onde em 1800 a.C. os hindus usavam, existem registros que os hindus usavam a massoterapia para a indução do sono, combate ao cansaço e outras finalidades. Temos também a presença de relatos na literatura e também esculturas, pictogramas,
demonstrando a cultura greco-romana, né, romana, então utilizando também a massoterapia, lembrando que na época dos gregos a massoterapia era parte do arsenal terapêutico dos médicos, né? E os médicos na era, né, grega, era de ouro da cultura grega, né? Nós temos na literatura que a massagem era uma prática inerente à medicina. E a medicina era fundida inicialmente com a filosofia. Então, os filósofos eram os grandes sábios da época, os amantes da filosofia, os amantes do conhecimento, e como detentores do saber, da natureza, da medicina, a partir das observações e análises filosóficas, estudavam, desenvolveram estratégias para tratamento. Né? Esses tratamentos eles tinham uma relação muito baseada na teologia, né? Que foi evoluindo gradualmente de outras civilizações a partir de várias, digamos, aproximações com outras culturas, até uma abordagem filosófica, que antes era muito relacionada com a religião, muito relacionada com o cultivo aos deuses, mas que ao longo do tempo foi progredindo por uma visão mais filosófica. E depois de um tempo, né, depois de um amadurecimento da filosofia, um desdobramento da filosofia, temos o pai da medicina, Hipócrates, que passou a diferenciar a medicina um pouco da filosofia. E naquela época, a massoterapia, como a tratamento com enguias, com eletroterapia, vários outros tratamentos, inclusive com ervas, e até mesmo cirurgias que eram raras, mas existiam, tudo era escopo do médico. Então a massoterapia fazia parte da medicina, como todas as outras os outros tratamentos, tudo era feito pelo médico, né, que aos poucos foi diferenciando-se da formação de filósofo. Então, Hipócrates, né, a era de Hipócrates foi um marco aonde começou a medicina, né, incluindo todas as formas de terapia, incluindo a massoterapia, a se desvencilhar na era grega da própria filosofia. Então aqui nós temos uma ilustração dos egípcios, que também, né, através das ilustrações, que muitas eram praticamente pré-históricas, né, não é o caso dessa, mas em vários pictogramas, em várias ilustrações, se demonstra a prática da massoterapia, e também no Oriente Médio, na Pérsia e na Índia, também a prática da massoterapia foi identificada. Então, a história da massagem, os primeiros registros, né, foram no Imperador Amarelo, né, que relacionou com outras práticas da medicina chinesa, mas a gente tem noção de que é uma prática pré-histórica. É só pensarmos, quando o nosso filho, né, alguém, um ente querido, bate, né, se machuca, sofre uma queda, o primeiro movimento que fazemos é de esfregar. Né? Esfregar, inclusive, é uma técnica chinesa, né, de massagem. Então, a primeira coisa que se faz é esfregar quando uma criança bate a cabeça, ou bate o braço, ou bate a perna, é esfregar. E no Brasil a gente fala quando o casar sara, né, após esfregar. Então isso já é uma massagem. Então é instintivo, porque realmente esse ato de esfregar ele tem um efeito na medula, no corno no posterior da medula, estimulação de receptores, e chamamos esse ato, né, de um estímulo que gera então um efeito fisiológico da teoria da comporta e que acaba liberando a dor mesmo do paciente, pelo menos uma dor de baixa intensidade. Então, quando falamos da era moderna da massoterapia, ou seja, da massoterapia, como conhecemos ela hoje, né, nós temos que não podemos deixar de falar do Per Henning Ling, né, o grande inventor da barra de Ling, né, barra de Ling que temos na fisioterapia. Então, essa história é bem interessante, né, porque era um aristocrata sueco, né, o Per Henning Ling. E esse aristocrata sueco,
e ele conheceu ele, né, era rico, né, então ele teve acesso a muitas viagens, desenvolveu conhecimento e aproximação com várias culturas, e o Per Henning Ling, ele conheceu um artista marcial, um mestre de massagem chinesa, de Tuiná, né, que é agarrar e amassar, Tuiná significa agarrar e amassar, que é uma arte precursora de outras técnicas, como o Anma no Japão, como o próprio Tuiná, o Doin, ou mesmo com o próprio Shiatsu, né? Tuiná é uma arte de massagem e de outras técnicas de mobilização precursora, né? Precursora do Shiatsu, de outras, né? O Anma e de outras técnicas, né? Então ele conheceu esse artista marcial e terapeuta, né? Que na realidade, na mesma forma que a medicina era mesclada com a filosofia na Grécia Antiga, o mesmo se dava na China Antiga. E na China, né, como a China ficou um pouco bloqueada para o mundo ocidental por um grande tempo, o que ocorreu é que a medicina filosófica na China perdurou por mais tempo do que a medicina filosófica no Ocidente. Né? Não houve essa divisão na China. E ele então conheceu um mestre. Geralmente a medicina chinesa era praticada por mestres, né, que também eram mestres em artes marciais. E isso é uma tradição muito, muito antiga que ainda existe na China até hoje. Né? Nas cidades mais pequenas, no interior, ainda existe essa tradição. Né? E o Per Ling, ele conheceu artes marciais e conheceu também a massagem chinesa, o Tuiná. E quando ele conheceu essa massagem chinesa, ele tentou explicar com a linguagem ocidental. Imagina, não entendia a medicina chinesa, não entendia sobre taoísmo, mas ele começou a tentar traduzir da forma dele, né? Porque a linguagem, a forma que as pessoas entendem os signos e significados digamos, na China é diferente da Suécia, né? Que é europeia, que é um país descendente dos vikings, né? Uma cultura viking muito forte, mas também com uma influência greco-romana, né? Devido a toda, né, a unificação da Europa, né, em termos assim culturais e etc, né, políticos, econômicos, enfim. Né. A Europa ela tem uma conexão entre os países, né, inclusive numa época mais contemporânea, né, que é a época do Ling, aonde os reis de todos os países eram parentes, praticamente parentes um dos outros, né. Então de Moscou à Inglaterra, basicamente tinham familiares, né? O rei da Inglaterra era irmão do rei do czar da Rússia, e assim por diante. Então a cultura europeia era um uníssono, né? Quase uma coisa só, com as suas variações de origem mais, né, primitivas, né? Que tinha realmente influência mais viking ali na Suécia. E o Ling, então, ele traduzindo, né, com a visão viking dele, com a visão europeia dele, né, traduzindo o conhecimento que ele teve desse mestre de artes marciais, de Tuiná, também de massagem chinesa, ele vendo tudo aquilo, aprendendo tudo aquilo, ele desenvolveu, né, uma técnica, várias técnicas, né, primeiramente uma técnica de exercícios militares. O desenvolvimento desses exercícios militares fez com que ele fosse um precursor da preparação física moderna. Não somente a preparação física moderna, mas também militar. Então, foi o primeiro a forma de preparar né, no Ocidente com uma estratégia diferente de exercícios, né? Então, baseados nas artes marciais, né, orientais, que realmente são fantásticas, né? Inclusive sem uso de armas, elas são fantásticas. Também ele utilizou os exercícios, provavelmente do Qigong e Tai Chi Chuan, etc., né? Parecido com o Tai Chi Chuan, o precursores do Tai Chi Chuan, exercícios ativos e também exercícios passivos que ele aprendeu com esse mestre. E aí ele criou uma ginástica para doentes. Então, até hoje na Suécia, fisioterapia como é que a gente fala fisioterapia na Suécia? Ginástica para doentes. Eles também falam fisioterapia, eu já tive na Suécia,
Eles falam fisioterapia, mas eles também falam ginástica para doentes. Isso é bem interessante, né? Então, a ginástica para doentes é uma é o nome da fisioterapia na Suécia e foi o primeiro registro contemporâneo. Então, a fisioterapia não foi criada pela Mary dos Estados Unidos, da American Physical Therapy Association. A fisioterapia, ela foi moderna. Ela foi a primeira licença na Europa, no mundo, foi do Per Henning Ling. Do Per Henning Ling foi, então, o primeiro fisioterapeuta, o criador da fisioterapia, que é lá na Suécia. Até hoje, né? Tem os dois nomes, né? Mas o nome que eles mais usam, mais antigo, é ginástica para doentes, que é tratar com exercícios, né? Pacientes com exercícios, que é o que é a fisioterapia, né? Fisioterapia é exercícios para reabilitação, para trabalho com pessoas que têm dor também. Não somente reabilitação, mas também controle da dor com exercício. Porque reabilitação sempre se pensa em sequela, como fala. Reabilitação é nível de prevenção terciário, né? Então ele ganhou o título de pai da fisioterapia. Né? O sueco foi a primeira fisioterapia, antes do surto de poliomielite. Né? Então, mas só que o surto de poliomielite depois veio surgir e deu foco, deu a American Physical Therapy Association, que era uma enfermeira que desenvolveu uma estratégia de reabilitação e virou a fisioterapia americana. Então, basicamente tem duas escolas de fisioterapia, a fisioterapia europeia, né, e a fisioterapia americana, que é, né, o Brasil ficou ali meio termo, um pouco mais da American Physical Therapy Association. Então, como ele desenvolveu os exercícios militares, né, de condicionamento e artes marciais, ele também foi considerado o pai da educação física. E quando ele trouxe isso tudo para a Suécia, né, aí tem muitas polêmicas, né, dos historiadores que acham que ele também foi o pai da massagem, né? Porque o Tuiná tinha massagem e aí ele pegou algumas técnicas do Tuiná e levou para reabilitação para tratar, fazer né, exercícios para doentes, fisioterapia para doentes, então para criar na fisioterapia. Então podemos dizer que primeiro surgiu a fisioterapia e a educação física, né? Primeiramente, em registro, foi a ginástica para doentes, que é a fisioterapia. Depois, logo a seguir, né, os treinamentos, né, então a educação física, nascimento ali da educação física, e tudo isso como patrono o Per Henrik Ling. Mas logo a seguir começou a surgir a massagem independente, né, a massagem independente dessa corrente dentro da própria Suécia, que foi chamada de massagem Suécia. Acredita-se então que ele foi um grande influenciador. Ele não criou a massagem, não é o pai da massagem, mas ele foi um grande influenciador da massagem contemporânea, que é a massagem sueca, independente dos conhecimentos gregos, independente dos conhecimentos, né, baseado nos conhecimentos orientais, mas sem uma conexão histórica, né, direta, né, de evolução histórica direta, mas baseado nos conhecimentos, com certeza, né, antigos. Então, se nós formos traçar um histórico da massagem na idade contemporânea, nós temos o Per Henning Ling, né, que é um método sueco, a massagem sueca, né, que a gente chama de massagem sueca, que é uma ocidentalização de técnicas orientais, obviamente. Mas nós temos aí outros expoentes que se embasaram no método do Ling e trouxeram, né, fortaleceram os movimentos suecos baseados no trabalho de Ling, como Matthias Roth, né, no século XIX, no mesmo século do Ling. E então, da mesma forma, aí o George Taylor, né, médico dos Estados Unidos, que publicou vários artigos baseados, né, trabalhando a cura baseados no método Ling. Então o método Ling foi o cara, né, todo mundo foi influenciado por esse cara. E também o Charles Fayette Taylor, né, que também propagou, né, ideias dos movimentos suecos em toda a Europa. E aí tem aqui a figura de uma enfermeira, Elizabeth Kenny. Né? Nós podemos dizer que não só a Elizabeth, mas a Mary, da American Physical Therapy Association, também, Associação de Fisioterapeutas Americanos, né? Também tratava, né, essa época de 1856 em diante, né, o período né, que abrangeu ali, né, Primeira Guerra, né, no início de 1900, Primeira Guerra, muita gente amputada, né, muita gente necessitando de reabilitação, né,
lesados de guerra na Primeira Guerra Mundial, né, antes da Segunda Guerra ainda, né, antes do Hitler, na Primeira Guerra, guerra colonialista, né, disputa pelas colônias, e também, né, os surtos de poliomielite, que foram vários surtos, foram surtos grandes, né, que gerou muita paralisia devido, né, à infecção viral da poliomielite, né, que afeta o corno anterior da medula e que gera pessoas com dificuldade de movimento porque lesiona o corno anterior da medula. E também, né, gerou muita morte em crianças por parada respiratória, porque os músculos respiratórios, quando eram afetados, segmentos da medula que controlavam a musculação, por exemplo, na cervical, por exemplo, onde sai o nervo frênico, né, C3, C4, ali, nos terceiro, quarto segmento cervical, o que acontece? O corno anterior controla os movimentos respiratórios. Então, muitas crianças foram para o pulmão de aço, né? Um tubo onde ficava só a cabeça do paciente para fora, respirando, né? Isso é o pulmão de aço. E essa foi uma era muito terrível, onde muitas crianças morreram e ficaram paralíticas ou ficaram... Tem pessoas até hoje, né? Acredito que até hoje, né? Uma pessoa no pulmão de aço ainda vive. A última reportagem que eu vi, tá? Então, várias pessoas, né, nessa época, enfermeiros, médicos, trouxeram a massagem e a profissão de fisioterapia foi criada ali, né? E logo a seguir, a massoterapia como uma profissão contemporânea a partir da fisioterapia. Então, a fisioterapia foi criada entre, né, o Per Henning e também enfermeiros que se diferenciaram um pouco para formar uma outra profissão que trabalhava mais com a reabilitação do pessoal da poliomielite, né, os pacientes da poliomielite e também os amputados de guerra e traumatizados de guerra. Então, no Brasil, pessoal, muita gente não sabe, né, mas é uma profissão regulamentada. A lei é muito antiga, tá? A lei é de 1961, precisa ser renovada, atualizada. Essa lei já está bem ultrapassada, não atende às necessidades, atende uma necessidade que já passou, numa época que já passou, ela não atende às necessidades da sociedade e nem da população. Então ela muito provavelmente vai ser feita uma atualização dessa lei em breve, tá? Mas ela é Lei 3.968 de 1961. Hoje em dia tem profissionais, né, de vários tipos de formação de qualificação básica no Rio Grande do Sul é no mínimo 400 horas, no mínimo. Então o profissional não pode atuar, não tem alvará com menos de 400 horas, é muito difícil conseguir um alvará com menos de 400 horas, que vai até 1.000 horas, né? Mais ou menos 1.000 horas, dependendo do curso. Então tem vários cursos de qualificação profissional básica, então tipo um auxiliar, um antigo auxiliar de enfermagem, né? Mas não é auxiliar, é massagista. Então está registrado junto no Rio Grande do Sul com a OCIP, né? E quando o curso atinge 1.200 horas e é registrado no MEC dessa forma, ele é chamado curso técnico, daí é no mínimo 2 anos, né, de curso técnico de 1.200 horas, que nem o técnico da enfermagem, né? E aí tem alguns cursos de tecnólogos, né, que tecnólogo é uma graduação bem pequena, né, mais né, curta, e alguns cursos que surgiram aí de tecnólogo em massoterapia, tá? Então, o Ministério da Saúde, Ministério do Trabalho, ele criou, embora a lei fale em massagista, o Ministério do Trabalho, ele criou a ocupação diferente de profissão, né? Quando não existe uma plena regulamentação, se cria uma ocupação, né? Em algumas profissões não existem por lei, mas existe como ocupação, e no direito consuetudinário isso é aceitável. É o direito do costume, né, das pessoas, então existe a ocupação de massoterapeuta, tá? Não está bem regulamentado ainda, que é o mesmo massagista, né, com um nome melhor, um nome diferente, né? E essa é uma ocupação, né, número 322.120 do Código Brasileiro de Ocupações, CBO, tá? Código Brasileiro de Ocupações. Então, né, o massoterapeuta ou massagista, né, massagista pela lei, né, é massagista, e isso é muito bom que tem uma lei, né, porque é uma profissão regulamentada, então ele tem algumas obrigações pela lei, embora a lei estejam desatualizadas, então existe um exercício legal, em tese, quem não é formado não é um massagista.
ou um massoterapeuta. Então precisa ter uma formação. E cursos pequenos não indicam que o profissional não seja um massoterapeuta. Tem que ter algum amparo de alguma instituição que tenha um registro. Então, né, como eu te falei, em torno de 400 horas no mínimo, né, uma formação que tenha 200 horas de prática clínica. E aí tem muitas instituições que não cumprem essa resolução, tem prática clínica falsa, fraudulenta, manda o aluno escrever evoluções, entrega, já fez a prática clínica. Isso a gente sabe que são cursos só meramente comerciais, são uma coisa muito triste no nosso país. Sempre se busca a forma mais fácil, principalmente no Brasil. Isso está errado. Um profissional massoterapeuta ele tem que ter cuidado, saber medir a pressão, atuar digamos, com pacientes, né? Saber avaliar bem o paciente, identificar algumas contraindicações, então saber posicionar bem o paciente, saber higiene, biossegurança, não gerar uma contaminação cruzada, saber que tem que trocar os lençóis, que tem que ter lavagem de mãos, que tem que ter unhas curtas. Vários critérios são importantes para a massoterapia, né? A massoterapia é uma profissão de cuidados na saúde, né? É um profissional de saúde que atua, acima de tudo, no cuidado humano, utilizando como forma de intervenção terapêutica a massagem manual, tendo formação básica. Né? Não existe um massoterapeuta formado só em relaxante, só em estética, ele tem uma formação geral, né? Então, básica, generalística, atuando nas áreas estética, relaxante, desportiva e terapêutica, que pode atuar de forma autônoma como profissional liberal, né? Autônomo, né? Pelo menos, ou mesmo numa clínica, né? Conforme prescreve a Lei 3.968, né? Que tem algumas limitações, né? De 1961. Tá? Sob a fiscalização, quem é que fiscaliza? A Vigilância Sanitária, né? A Agência Nacional de Saúde, lá na época, sei lá como era o nome, e aí, não existindo mais essa agência, passou a ser a Vigilância Sanitária, o Anvisa, né? A Visa Municipal, que fiscaliza, então, a atuação desse profissional, inclusive vendo se tem pia, né, no gabinete, verificando se o profissional é formado, se não há charlatanismo, né, se existem todos os cuidados necessários da atuação desse profissional. Tá? A massoterapia hoje, como é que ela está? Está presente em vários lugares, hiper popular, existem bons profissionais, profissionais atuando em vários clubes, em spas, em clínicas, em gabinetes independentes, atendimento em hotéis, né? Digamos, atendimento em aeroportos, né? Então, em vários lugares existe a presença do massoterapeuta, inclusive atendendo situações de urgência, de dor, né? Para fazer uma massagem em pacientes que estão internados em algum hotel, né? Desculpa, hospedados em um hotel. E também existem alguns hospitais que têm pacientes internados que fazem massoterapia associado ao serviço de fisioterapia. Que são coisas totalmente diferentes. Né? A massoterapia é muito mais focada no bem-estar, né? E no relaxamento muscular diretamente. Embora independendo que a massoterapia, a massagem não é exclusiva do massoterapeuta. Outros profissionais que também são formados, por exemplo, um fisioterapeuta, ele pode fazer massoterapia, porque ele tem a massoterapia no seu currículo de 5.000 horas de formação ao longo de 4 anos e meio, 5 anos de curso. Então, por que estudar massoterapia? Né? Qual é a vantagem de estudar massoterapia? Atuação em mercado de trabalho para, né, atuar na massoterapia. Hoje em dia nós temos um elevado nível de estresse na sociedade. E nós temos a busca crescente do bem-estar e da qualidade de vida. São as duas coisas. Isso é forte o suficiente para entender que cada vez mais as pessoas trabalham mais, se estressam mais e precisam de massoterapia. E aí tem uma busca crescente do bem-estar e da qualidade de vida. Né? A massoterapia, então, ela atua na prevenção de enfermidades relacionadas ao estresse, então melhora da disfunção musculoesquelética como um todo, né? Disfunção, pontos gatilhos, pontos sensíveis, bandas tensas, né? Hiperatividade muscular, pacientes com fibromialgia, pacientes com síndrome dolorosa miofascial, algumas doenças crônicas, né? Que não têm cura com medicamentos e que são gerenciados com a massoterapia e com outros tratamentos multimodais, com um tratamento psicológico associado, etc.
E nós vemos hoje a relação do estresse na imunidade, né? O equilíbrio emocional, né? Estratégias que melhoram o estresse contribuem para a melhora da imunidade. Então, pacientes que possuem doenças reumáticas, autoimunes, né? Onde o próprio sistema imunológico reconhece o próprio sistema imunológico reconhece células do corpo como não do corpo e inflamam células do corpo como se ali tivesse uma bactéria, né? Corpo, células brancas atacando células do corpo, sem ter nada, né? Sem ter uma bactéria, então doenças autoimunes. Então acredita-se que o equilíbrio emocional favorece, né, através da massoterapia, diminui, no caso, o estresse sobre o sistema imunológico. Isso também ajuda a regular e melhorar a qualidade de vida também, mobilidade, tensão muscular nesses pacientes com doenças autoimunes. Auxiliar no controle, né, do estresse, né, dos pacientes com problemas cardiovasculares. Muitos são exacerbados com o estresse, então a massoterapia combatendo o estresse, ela ajuda a combater doenças cardiovasculares e também circulatórias, né, melhorando a circulação, prevenindo, né, trombose, né, sendo a trombose uma contraindicação para a massagem, mas também a massagem é prevenção da trombose. Isso é um fator muito interessante, né? E pessoas com depressão também se beneficiam muito porque melhora a autoestima, né? Libera substâncias analgésicas que dão bem-estar para o paciente que tem depressão. Então, a massoterapia, né, ela se classifica em várias áreas, né? Nós temos massagem estética, massagem relaxante, massagem esportiva, massagem terapêutica, e também a massagem em todas essas áreas atua tanto com escopo ocidental, baseado no Per Henning, né, e também com uma massagem mais médica, mais focada na reabilitação, e também a massagem oriental, né, e com uma visão um pouco mais energética, um pouco mais holística, bem interessante. Tá? Então, se tornar um profissional em massoterapia, como é que funciona? O que requer? Requer tempo e vivência profissional para assimilação de técnicas e procedimentos. Então, não se forma um profissional em massoterapia em 4 meses. É muito difícil formar um profissional de 4 meses. Tem que ter condições muito... Um profissional em massoterapia ele precisa praticar, ele precisa repetir as técnicas, ele precisa rever aspectos clínicos, ele precisa rever aspectos com a biossegurança, com a anatomia, com a fisiologia, com as disfunções musculoesqueléticas. Então, cuidem com as formações expressas em massoterapia, que muitas vezes são apenas comércio. Né? Necessita tempo para assimilação de questões de gerenciamento clínico, como eu falei, necessita tempo para compreender como gerenciar questões relacionadas à interação social e atenção às demandas dos pacientes em si. Tá? Precisa entender o que o paciente precisa, necessita, né, de aspectos psicológicos, né, biológicos, sociais e também fisiopatológicos, por que não? Né? Materiais que necessita para essa formação. Né? Geralmente, estetoscópio, esfigmomanômetro, daí tem também os aparelhos de pressão, aqueles que não são digitais, dá para ser digital, mas que seja também não funcione no punho, né? Que são, não vão medir a pressão bem em pacientes mais velhos que têm já enrijecimento da parede dos vasos. Então, para as pessoas a partir de 50 anos já começam a ficar mais duras as artérias, né? E aí no punho não vai pegar pressão. Então, aparelhos bons, né, digitais, são aqueles que pegam no braço, tipo da Onron, né? Indico bastante. E aí tem também né, outras coisas, o jaleco, né? Touca descartável, algumas instituições precisam, né? Máscara às vezes, o creme, o lençol, a toalha, né? Cubeta e espátula, né? Ou bisnagas para botar o creme. E outras coisas, né? Tem que ter ali a parte comportamental, né? Como é que se comporta diante do paciente, né? Mostrando a seriedade, mostrando a identidade do profissional como um profissional mesmo, isso é fundamental. Né? A postura do profissional é fundamental e também é fundamental que esse profissional se comporte, né? Se vista adequadamente, também com cabelos presos, né? Muito importante, que ele não chame atenção para si, né? Que a atenção fique focada sempre no paciente. Tá? Então, a atuação do profissional, ela encontra um mercado de retorno financeiro rápido, né? Então não investe muito, né, para se colocar o seu negócio e o retorno, inclusive, considerando o que se gasta na formação,
é um baixo investimento para inserção no mercado de trabalho. Né? Então nós temos a Lei 3.968, né, que deve ser atualizada, e esse profissional exerce a sua atividade como autônomo, né, de acordo com a lei, né, ou associado a clínicas, né, de fisiatria, fisioterapia, de estética, né, podendo atuar em conjunto e até mesmo com a supervisão do médico fisiatra, fisioterapeuta, do médico esteticista, mas também atua como autônomo, sim, nos limites da sua profissão, atua como autônomo no seu gabinete, registrando alvará na prefeitura também, normalmente. Né? O mercado de trabalho é diversificado, bastante diversificado, inclusive tendo acesso ao home care, né, que é o atendimento domiciliar. Né? Então, existe uma gama de atuação muito grande na massoterapia, em vários tipos de locais, e também o profissional pode, além de trabalhar em vários locais, se especializar em alguma área, né, como idosos, né, instituto de beleza, clubes esportivos, tem muita gente atuando no esporte, nas academias, né? Então, o cuidado na academia, no esporte é bem interessante, em clínicas e lares de idosos, clínicas de estética médica, fisioterapia, clínicas de fisiatria, né, fisioterapia e reabilitação, fazendo um complemento da atuação dos profissionais, dos outros procedimentos que ali encontram. Né? Então, atuando em várias áreas da massoterapia, mas tanto com a ótica ocidental e a ótica oriental. As duas óticas, né, baseado nos conceitos fisiológicos ou nos conceitos holísticos. Mas o massoterapeuta, ele precisa ter os dois. Ele precisa ter uma formação generalista, tendo a base de segurança, né, de diagnóstico, de assertividade, de resolutividade da parte ocidental, e ele pode complementar com os preceitos orientais, né, que vão ajudar na resolutividade das técnicas também. Tá? A massagem ela pode se classificar no aspecto terapêutico como holística ou global, visando o bem-estar e a prevenção primária ou secundária, né, e até mesmo terciária, terapêutica aplicada, visando a intervenção direta sobre um distúrbio funcional, patologia, necessitando de um diagnóstico funcional ou clínico prévio, muitas vezes necessitando de acompanhamento e monitoramento de outros colegas, de outros profissionais que atuam na área, e também em reabilitação física. Então, são várias especialidades que tem, né? Não existe um registro em órgão competente das especialidades, mas são várias formações que o massoterapeuta pode realizar, né? Como massagem oriental, shiatsu, né? São especialidades do massoterapeuta. Então, o Tuiná é uma das formações, né? É uma das formações que existem, né? Dentro da massoterapia, né? Que na China, né, é basicamente uma profissão, o terapeuta Tuiná, né, o massoterapeuta em Tuiná, também pode ser médico, acupunturista, e aí fazer Tuiná, então é muito amplo, né, mas temos também o Shiatsu, medicina Ayurveda, né, o Doin, a reflexologia, a auriculoterapia, que também faz com acupuntura, né. Então são várias especialidades que o massoterapeuta tem pela frente, inclusive na área de reabilitação, considerando que a reabilitação é multiprofissional. Né? Não vai fazer o trabalho do fisioterapeuta. O fisioterapeuta ele vai fazer a admissão, vai fazer a alta, vai fazer o diagnóstico fisioterapêutico, vai fazer o plano de tratamento de fisioterapia. A massoterapia vai complementar e contribuir, né, com, tanto na fisiatria quanto na fisioterapia. Né? Então, várias técnicas podem ser usadas de massagem, podem ser usadas na reabilitação física. Tá? Então, auxiliar no combate de processos decorrentes de sequelas, em pós-operatórios ou trauma, como adesões, aderências, retrações, né? Auxilia no diminuir a tensão muscular e a dor durante a terapia, auxilia na liberação reflexiva ou mecânica do movimento. O massagista é um profissional que atua no auxílio à recuperação física e estética de clientes e pacientes através de técnicas de aplicação de massagem. Suas funções incluem auxílio e educação postural, aplicação de manobras e procedimentos de prevenção de sequelas. Então, tudo isso é função também do massoterapeuta. Auxilia na reabilitação física de técnica de aplicação, aplica procedimentos massoterápicos dentro de princípios científicos, técnicos, éticos e legais, desenvolvendo ações que visem a promoção e a recuperação da saúde postural, funcional, etc. Né? Não passando da sua atuação, respeitando a atuação de outros profissionais. A massoterapia é muito bem-vinda em todas as áreas, né? Sabendo que a reabilitação traumatopédica é uma área, um contexto multiprofissional, com certeza que são vários profissionais que atuam. O médico, quando ele faz uma cirurgia num tendão que está encurtado, ele está trabalhando a reabilitação.
A cirurgia faz parte da reabilitação. Reabilitação é um estado do paciente, é um processo num estado do paciente onde se visa restabelecer e integrar o indivíduo à sua função na sociedade. Então, vai ter com certeza na reabilitação psicológica, né, o psicólogo, o psiquiatra, que é o psiquiatra, e na reabilitação física, a figura do médico, do fisioterapeuta, que vão fazer a admissão e a alta nos serviços, mas o massoterapeuta também atua na reabilitação ortopédica, na musculoesquelética, né, como outros profissionais, né, professor de educação física, terapeuta ocupacional, assistente social, cirurgião, dentista, né, uma oclusão, por exemplo, reabilitação da oclusão é o dentista que vai atuar, né, o quiropraxista, né, também atua na reabilitação, né, o médico, o enfermeiro, todos que fazem cuidados na reabilitação são profissionais também de reabilitação. Obrigado